Boa noite, boa noite. Vou esperar o pessoal começar a chegar. Boa noite. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Sara. Eu sou psicóloga clínica e sou diretora administrativa do Instituto Interacta. E hoje a gente vai ter o prazer de bater um papo aqui com a Ana Karina de Farias. Para quem está na psicologia sabe que ela é uma das pessoas que tem mais contribuído em questão de livros, de textos, aí para a formação do psicólogo baseado na análise do comportamento, né? Então, ela já está aí, eu vou chamar ela aqui com a gente. Vamos ver, vamos aguardar ela entrar. Oi, Ana! Tudo bem, Linda! você? Tudo jóia! E você? Tudo jóia. Resolvi Certinho. deixar você entrar e te apresentar, então, para o pessoal que está chegando. Vou, então, fazer a apresentação desse ícone. É um prazer enorme estar aqui te apresentando e nesse bate-papo com você. Sou grande fã do seu trabalho Ah, e estudo gracinha. muito com seus livros. Bom, a Ana Karina, ela é psicóloga clínica do Campus, né? Centro de Atenção Multiprofissional. Tem graduação em psicologia, mestrado em psicologia em processos comportamentais pela UNB. Atua principalmente nos temas da análise do comportamento, análise comportamental clínica, psicóloga da saúde e psicologia da saúde, né? Organizadora dos livros Análise Comportamental Clínica, Aspectos Teóricos e Estudos de Caso, Ciências da Saúde, o trabalho de equipes multiprofissionais em diferentes contextos. E co-organizadora de Skinner vai ao cinema 1, 2 e 3, e Teoria e Formulação em Casos em Análise Comportamental Clínica. Falei certinho? Sim. E uma das pessoas que mais tem contribuído aí para os nossos estudos baseados na análise do comportamento. Ana, seja muito bem-vinda. Mais uma vez eu digo que é um prazer estar aqui com você, um prazer poder ouvir um pouco o que você tem a nos falar. E aí eu queria que você começasse falando assim um pouco sobre essa diferença, né, do senso comum para as causas do comportamento humano e como a análise do comportamento vê a causa do comportamento humano. Qual é a diferença entre o senso comum e o que a análise do comportamento diz? Tá, joia. Eu queria primeiro agradecer, né? É uma honra. Eu tô entrando nesse mundo das lives, né? Eu ainda me sinto esquisita na câmera, Eu mas também. nossa, é super esquisito, né? Mas tô treinando, né? Daqui a pouco eu não paro mais. E hoje eu fui maquiada pela sobrinha, tá? Penteada pela filha. Nossa, tá lindo. 10, olha, pra vocês verem o tanto que eu tô parecida com o meu dia a dia, se não fossem elas. E a produção técnica é da outra filha, de 10 anos, tá? Então, queria agradecer todo esse apoio que eu tive aqui. Muito chique para poder participar, né, dessa live no Interacta, né? E fiquei muito feliz com o convite de vocês para dar o primeiro curso. Muito honrada, né? E sempre na dúvida do que é melhor para o pessoal, o que o pessoal mais quer ouvir, né? E tal. E eu acho que é importante o pessoal ouvir essa parte filosófica, né? Conceitual primeiro, para depois partir realmente para aspectos clínicos, né? Pelo que eu vejo como professora, como supervisora, né? No IBAC e em outros lugares, a gente vê muito alguma falha, alguma limitação, né, teórica e tal, que seria facilmente tratada, que levaria aquele profissional muito mais adiante. E tem tudo a ver com o que você me perguntou, né? Qual é a visão de causa, qual é a visão de homem, de comportamento, né, para essas pessoas, versus, né, qual é a visão skinneriana, a visão do behaviorismo radical.
Tá? Eu estou sim. tentando deixar a luz melhor, tá? Ah, enquanto se Aí eu vê, fico só um fechando. parênteses que realmente a gente vê na faculdade, a gente tem tido mesmo um déficit mesmo. Quando a gente vê a análise do comportamento na faculdade, é 1, 2 semestres no máximo, né? A gente tem tido essa dificuldade de entender mesmo, aprofundar mesmo na análise do comportamento. Já não Muito é interessante. uma abordagem super fácil, super próxima do senso comum, né? E ainda, Sim. se a gente ver pouco, ou ver com um professor que não é propriamente da área, mas foi convocado para dar disciplina, ou ver muito lá no início, depois ouvir todo mundo falando mal, né? E não ler mais nada sobre aquilo. Então fica difícil mesmo a gente revisar isso, né? Então eu acho um curso importante por conta dessa revisão, por conta do cuidado de lembrar de onde a gente vem, para aí sim a gente poder ir bem, né? Para Uhum, frente, a gente poder atuar de verdade, exatamente. né? Então, assim, o behaviorismo radical é a filosofia em que a gente se baseia, né? Então, é o que diz a visão de homem, a visão de causalidade, né? A visão de ciência, o método científico que vai ser utilizado, que é válido para ser considerado ciência, né? E esse behaviorismo radical, então, foi influenciado por uma série, né, de filosofias, claro, né? Rompeu com o behaviorismo watsoniano, isso muitos de outras áreas não sabem, então falam da gente ainda com críticas muito atrasadas, muito atrasadas, Uhum, né? E a gente já saiu dali faz muito tempo. sim. Eu sugiro, então, para quem queira rever as críticas, quem queira aprender com isso, o livro do Skinner sobre o behaviorismo, né, que é de 1974, tá? E é bastante interessante, porque ele põe as 74, hein? Ele põe as 20 principais objeções ao behaviorismo radical e vai debatendo, né, rebatendo Uhum. uma a uma. E são as mesmas críticas feitas até hoje, né? 30 anos depois, sei lá quantos anos depois. Tá? Então é um livro de fácil leitura, tá? E que vale a pena demais para quem se interessar aí pelas críticas. Então é uma filosofia baseada nele, né? Baseada nele, formulada por ele a partir de influências do pragmatismo, do funcionalismo, tá? Do determinismo, né? O multideterminismo, né? Do antimentalismo, né, do materialismo, tá? E tem um texto que o nome do livro do Skinner é sobre o behaviorismo. Ele é de 1974, a editora é Cultrix, tá? Mas de qualquer forma, se você for fazer o curso, tem lá no programa do curso direitinho esse livro e eu posso falar melhor dele, tá? Mas é um livro imperdível, é um livro com uma linguagem muito mais fácil do que a de ciência e comportamento humano, por exemplo. Tá? Sobre o behaviorismo tem uma linguagem bem mais fácil. Questões recentes em análise do comportamento também, que é de 89, né? Um ano antes de ele morrer, também tem uma linguagem bem mais fácil e trata de assuntos muito interessantes, né? Trata de eventos privados, como é que esses eventos são tratados, né? Então, como pensamento, o sentimento, tá? A resolução de problemas, a tomada de decisão, como é que isso é tratado dentro de uma visão behaviorista radical. Qual é a diferença para o cognitivismo? Tá? Então é outro Sim. livro de fácil leitura, super recomendável. Tá? Mas voltando lá para o início, né? Ele formula o seu behaviorismo radical, né? E aí isso já, o Watson fala em 1913, né? Skinner já fala, já aparece mesmo em 45, né? 53, com ciência e comportamento humano, né? E aí a gente começa a fazer, né, trabalhos baseados no behaviorismo radical. Então, o behaviorismo radical seria uma filosofia, tá? E a análise do comportamento seria a ciência baseada nessa filosofia, tá? A Uhum. ciência que segue, né, os rumos dessa filosofia.
Já a análise do comportamento aplicada, ou tecnologia comportamental, seria a utilização dessa filosofia, dessa ciência, né, dos dados dessa ciência, nas áreas aplicadas, não só com o autismo. Né? Em qualquer área que o analista do comportamento trabalhe, ele vai fazer análises funcionais, tá? Que é a ferramenta da análise do comportamento, né? E ele vai trabalhar com estratégias que permitam modificação de ambiente. Então a Sara me perguntou aí, né? Qual a grande diferença para a visão de causa, para a visão de homem? Né? Para o behaviorismo radical, não existe mente-corpo. Tudo que existe é material. Né? Tudo que existe faz parte. Né? O Reginaldo sempre aparece, beijo. Né? Faz parte do que está aqui. Né? Então, nós somos uma unicidade. Ele fala o tempo inteiro o organismo como um todo. Tá? Então, para eu poder entender, né, um comportamento, eu preciso entender que ali ele já parte de um organismo que é biológico. É impossível ser uma tábula rasa. Tá? O Sim. organismo já nasce preparado com alguns comportamentos reflexos incondicionados ou inatos. Todo mundo daquela espécie vai ter, né? Um estímulo produz determinada resposta ou inicia determinada resposta, tá? Depois, ainda partindo do fato de ser um organismo, ele nasce preparado, né, para responder, para aprender com novos estímulos, com novos emparelhamentos, que é o reflexo aprendido ou condicionado, né? E ele nasce preparado para aprender com a sua própria ação sobre o ambiente, sobre a atividade que ele tem que produz mudanças no ambiente, que são os operantes, que é quando ele opera, como o próprio nome diz aí, ele age, ele é ativo, ele produz mudanças no ambiente, né? As consequências. E essas consequências, por sua vez, produzem mudança no organismo, né? Na frequência com que ele vai continuar ou não emitindo determinada classe, determinado conjunto de respostas. Tá? Uhum. Então, eu nunca nasço uma tábula rasa, que o organismo, que o ambiente simplesmente imprime conhecimento, como algumas pessoas falam da gente. Tá? A nossa abordagem ela é relacional o tempo todo. Então, eu preciso de um organismo que exista, que tenha determinadas condições, e eu preciso de um organismo, de um ambiente para aquele organismo que valide, que selecione determinados tipos de comportamento. Então, eu nasço preparado e vou aprendendo novos comportamentos, e o meu ambiente, dependendo de como ele for, ele seleciona X e não seleciona Y. Então, não é que Y deixa de existir, mas Y fica lá, no nível operante fica lá baixinho, tá? Uhum. Então, quando eu vou fazer uma análise funcional de uma criança na escola ou no consultório, quando eu vou fazer uma análise funcional do meu adulto normal, entre aspas, ou com algum transtorno diagnosticado, né, pelo psiquiatra, né, quando eu vou conversar com um endocrinologista sobre a minha cliente que tem obesidade mórbida, seja lá o que eu for fazer, com quem eu for fazer, né, eu estou sempre pensando no organismo como um todo, que é É biológico, interessante isso. Pode né, falar. que é biológico, né, vem da história da espécie, que é um indivíduo com sua vida própria, tá, Cultural, e que é. é cultural, né, que depende dos grupos em que viveu. Então, que tem regras e modelos a seguir. Você ia falar alguma coisa, Sara? Eu te cortei. Sim. Não, imagina. É interessante você falar sobre análise funcional, porque como nosso público, na maioria, é estudante de psicologia e psicólogos recém-formados, a gente vê que, por exemplo, quando a gente entra na faculdade, a gente imagina a psicologia só baseada na psicanálise, né? Então a gente tem toda aquela. A gente entra pensando que tudo depende só da gente, da força de vontade,
da motivação, e a Sim. gente e coloca instinto no meio, e coloca um monte de coisas que a análise do comportamento, quando a gente faz uma análise funcional, a gente vê que são outras coisas, que o ser humano tem uma outra história mais profunda do que aquilo que a gente só imagina, basta você ter força de vontade. Num Uhum. caso de obesidade, ou compulsão alimentar, outras coisas, né? A importância da análise funcional nessa questão que você me Tanto disse. para entender, né, por que o organismo chegou onde chegou nos seus vários aspectos, né, como é que ele está daquele jeito, quanto para intervir, né, Sim, sobre comportamentos que possam estar trazendo prejuízos para esse organismo, para esse indivíduo e ou para outras pessoas que convivam com ele. Né? Então, a análise funcional é esse instrumento que nos permite avaliar esse organismo como um todo, o máximo possível, né? Nos seus aspectos históricos e atuais. Ainda tem essa, né? A gente, sim. para realmente entender o organismo, tem que fazer uma relação do histórico com o atual. Tá? Então, essa relação é difícil de ser feita no início, depois a gente treina, vai aprendendo É. mais, né? É mais difícil com alguns alunos do que com alguns clientes do que com outros, né? Mas é uma delícia, né? Uma delícia quando a gente aprende, quando a gente vê que faz total sentido, que é ampla, que é complexa, né? E que vai ajudar tanto o indivíduo, que ele se sente melhor quando ele consegue, a gente treina essas análises nele, e ele consegue ver, putz, eu não sou um doido, um maluco, eu não sou esquisito, né? Eu não sou culpado. Tem uma série de coisas que aconteceram comigo, com a minha família, que ainda estão acontecendo, que dão oportunidade, que dão ocasião para que esses comportamentos sejam emitidos, né? Então, a pessoa passa a se entender melhor, se aceitar melhor, por mais difícil que seja. Ela vê que o que ela está fazendo tem um porquê, não veio do nada. E, por outro lado, né? Às vezes dá um susto, tá, mas por outro lado dá muita esperança. Né? Eu acho a nossa abordagem muito legal, porque ela dá muita esperança. Olha, do mesmo jeito que isso foi estabelecido e mantido até hoje, a gente pode estabelecer e manter outras coisas que te façam melhor, que tenham mais a ver com os Entender, seus valores. sim, entender as contingências, né? Perceber as Isso, contingências. Então, né? assim, voltando lá sobre o nosso conteúdo do curso que você vai ministrar, que a gente está super ansioso para participar, na base da análise do comportamento mesmo, por que as pessoas dizem que a análise do comportamento segue uma visão darwinista, assim? Sim. Eu acabei falando um pouco dessa questão do organismo como um todo, né? Isso Uhum, já é próprio da seleção natural, de falar sim. de um organismo que é complexo e que vai interagir com a natureza, né? Então, assim, cada Uhum, espécie tem seu genótipo e fenótipo, e isso em cada. Tá apagando o meu celular. E em cada ambiente isso vai ter impactos diferentes, né? Então, cores de asas de mariposas, se elas forem muito escuras, né? Mas elas estiverem no ambiente com, em média, se elas forem muito escuras, e elas estiverem no ambiente com as árvores de copas muito claras, né? Essas mariposas de asas mais escuras vão ser encontradas e comidas mais rapidamente pelo predador. E a sim. tendência é que aquelas que tenham asas claras consigam fugir mais e por isso viver mais e por isso tendem a ter mais descendentes e passam mais os seus genes para esses descendentes. Né? Então é Uhum, uma questão de existe variação naturalmente, existe competição ou por alimento ou por, né, seja lá o que for, ou para escapar dos predadores da natureza, de sobrevivência, né? certa forma, né? Tem que sobreviver. E existe uma seleção pelo ambiente específico.
tá? Uhum. Então tem que ter tudo isso, variação, competição, e aí é que entra o ambiente. O ambiente não vem antes do nada, tá? Uhum. Então, né, existe aí uma relação completa entre eles, né? E uma renovação dessa espécie no novo ambiente, até que a espécie, ao longo de milhares de anos, se transforma, tá? O Skinner fez isso, pegou isso e fez uma analogia para a história de um indivíduo, tá? O indivíduo pode aprender vários comportamentos com uma mesma função, ou seja, que sirvam para a mesma coisa, que produzam as mesmas consequências. O Uhum. ambiente vem, o ambiente físico, o ambiente social, o ambiente biológico, e seleciona, né, as que melhor se adaptarem àquele ambiente específico daquele indivíduo específico, certo? E então, né, o organismo pode abrir, dar um exemplo besta, mas abrir uma porta com o cotovelo, com o braço direito, com a mão direita, a mão esquerda, com algum instrumento, alguma madeira, ou pedindo que alguém abra, ao invés de ir lá Exatamente. diretamente, né? Em Sim. alguns contextos, o pedir que alguém abra é muito mais educado, muito mais bem visto, né? E tende a ocorrer com mais Uhum. probabilidade. Em outros contextos, já é visto como chatice, como folga, como não sei o que, se torna menos provável. Mas eu aprendi dessa maneira também. Então, eu aprendo de diversas formas e o contexto seleciona o que é mais provável e o que é menos provável, porque isso leva a maior ou menor número de reforçadores ou leva a punição, certo? Então, é, isso que é muito interessante. Então, esse seria o segundo nível de variação. Eu vario meus comportamentos e o ambiente seleciona os mais Sim. adaptativos. E tem o terceiro nível, que é o cultural, das práticas culturais. Né? Então, os grupos têm determinadas práticas, certo? E aí, Uhum. dentro dessas práticas, algumas são mais benéficas para a sobrevivência do grupo, tá? Então, Sim. esse grupo Uhum. tem determinado modo de caçar, e isso tem levado comida para o grupo há milhares de anos. Chega alguém de outra tribo, um homem branco e tal, e ensina um novo meio, que é mais rápido ou que mata mais, Uhum. né, bichos para eles comerem. Só que aí, com o passar do tempo, isso se mostra prejudicial, né? Sem bichos lá dos que eles comem, não tem reprodução e eles vão ficar sem caça, né? Uhum. Então eles têm que Sim. voltar a caçar da forma antiga ou escolher períodos para cada tipo de caça, né? Isso é um exemplo de prática cultural, né? Que tem seus prós e contras e a gente precisa, né, de agências de controle, a gente precisa de grupos, né, que observem esses prejuízos e esses benefícios e possa pesar o que, que vale a pena em cada época para cada grupo, né? Sim. A seleção cultural é tão forte que às vezes, né, tá aí atrapalhando a própria seleção filogenética, primeira, né, inicial. A gente está aí desmatando, acabando com a camada de ozônio, sujando os rios, né, e fazendo um bando de besteira que no final tá aumentando as chances de a filogenia, né, ser prejudicada, a ontogenia ser prejudicada. Então, como psicólogos, junto com outros profissionais, temos que rever essas práticas culturais. Tá? Sim. Quando a gente começa a entender, a ideia é que quando a gente começa a entender essas variações que elas alteram nossos comportamentos, conforme o tempo vai passando e o ambiente, né? A gente começa a linkar isso com os comportamentos que a gente vê na prática clínica, né? A gente estudando essas variações, percebendo essas variações, a gente traz para dentro do consultório com o nosso cliente.
Você tem alguns exemplos para mostrar para a gente disso que a gente vê muito dentro do consultório, que você pode perceber que você consegue mostrar para o cliente que são essas variações, por exemplo, cultural, essa parte de pertencimento, da gente querer estar sempre pertencendo a um grupo, né? Que nós Uhum. somos pertencentes a grupos, a gente tem faz essa questão de estar dentro do grupo. O que que você percebe assim? Como que a gente consegue trazer para dentro do consultório? Algum exemplo assim mais Nossa, acho que seria em vários, todos né? os casos, né? O difícil é até escolher um que seja mais claro, né, para falar disso. Mas a gente pode pensar assim, uma pessoa que sempre foi boa seguidora de regras. Quando a gente fala regras, são instruções, crenças, expectativas, né? E podem ser regras formuladas por outras pessoas, né? Que são descrições verbais das contingências, tá? As regras, né? Das condições que se vive, né? Do que está acontecendo. Então, se você fizer isso, acontecerá aquilo, tá? Essas regras nem sempre são precisas, essas regras nem sempre são completas, tá? Então, elas nos ajudam muito, poupam tempo, poupam esforço, poupam erros, mas elas têm o perigo de não estarem acuradas ou de estarem servindo mais para o agente que formulou do que para quem está seguindo, ou de as condições, as contingências terem mudado e eu ficar seguindo uma regra lá de trás que já não faz mais tanto efeito. Hum. Isso é super comum em clínica, né? A, a, a pessoa adulta, né, que deveria estar livre do controle dos pais, já trabalha, né, já tem filhos, ou sei lá, nós estamos ali uma vida livre, mora sozinha, e ainda está seguindo regras lá do pai rígido, autoritário, né, que veio de outro lugar, que veio de outra época, tá? Às vezes que nem mais vivo tá, mas essa menina ainda tem dificuldades de quebrar esse padrão de segmento de regras, que ela vê como se fosse pecado, ou se ela fosse castigada se quebrasse, ou que está queimando o filme da família, né? E ela Uhum. está sofrendo com isso, ela está deixando de ter acesso a uma série de reforçadores que ela merecia, porque ela trabalha, né? Ela tem direito, mas ela está seguindo excessivamente regras, tá? Então nós vamos ter que trabalhar ali com esse segmento excessivo de regras e ir colocando aos poucos essa cliente em contato com as contingências, né? Que são relações de dependência entre os eventos ambientais e as atividades dessa, né? Os comportamentos dessa cliente. Então a gente vai mostrando ali através de exemplos, através da própria relação terapêutica, né? Uhum. Pede para ver filmes, pede para ler livros, a gente rebola, né? Mas para mostrar que o mundo mudou e que ela pode viver melhor, né? Que aos pouquinhos ela pode aprender um novo repertório com a gente, terapeuta, e lá fora, tá? Então tem muito disso, né? Na minha cultura eu aprendi que algumas coisas são certas e eu acabo seguindo aquilo de uma forma muito forte, né? E isso me prejudica como pessoa, tá? Sim. Ou eu acredito por vários motivos, pelo que me ensinaram, como me ensinaram a me observar, né? Eu acabo me definindo, eu acabo acreditando que eu sou, que meu self é, né? Egoísta, malvado, egocêntrico, né? E tal. E aí eu tô lá na minha vida tentando sempre ajudar alguém, tentando sempre me livrar, né, desse self que é tão egoísta. E quando eu vou conversar com um terapeuta, eu falo assim, mas egoísta você, né? Tudo que eu consigo ver de você e ouvir de você é o oposto, né? Vamos definir egoísmo, né? Vamos operacionalizar isso. Onde é que acontece? Com quem? E aí você começa a ver que são coisas do passado, que ela foi realmente egoísta no passado. Uhum. Né? Ou que coisas que ela fazia que não em outras pessoas, né? Não, esse nome não apareceria, mas
ela foi julgada, né, pela família e tal. Mas a família que era folgada, o termo estava sendo usado errado e tal. E ela não é egoísta, e ela poderia deixar de pensar assim sobre ela mesma, de falar assim sobre ela mesma, e reconhecer o tanto de coisas legais que ela faz pelos outros. E o tanto que isso é legal, o tanto que isso é bom para ela e para os outros. Tá? Então talvez ela se cobre menos e ela fique menos ansiosa, né? Ao aprender a Sim. analisar contingências, né? Ao aprender a dar outro nome, né? E ver que esse self ou que esse eu muda, né? De acordo com a passagem do tempo, de acordo com os nossos aprendizados, né? E que ela hoje é uma outra pessoa. Sendo outra pessoa, ela não merece ser tratada do jeito que era antes, né? As pessoas falam muito de personalidade, né? E quando a gente Uhum. entra e define esse termo de personalidade, a gente coloca como algo imutável. Então, o cliente já entra no consultório, não, essa é a minha personalidade, como você falou, meu self, eu sou assim. E aí é a importância da gente conhecer mesmo as contingências e perceber, né, todos os pontos da análise do comportamento para a gente entender e mostrar que personalidade não é bem isso, não é. Na verdade, a gente nem trabalha com esse termo, né? Tá, você não é assim, você está assim, Exatamente. né? E você está assim porque determinadas condições históricas e atuais estabeleceram e mantiveram isso. Mas você, além disso, está também X, Y, Z. Você é maior do que o que você está dizendo hoje. E além de ser maior do que o que você está dizendo que é, você ainda pode mudar. Você pode agir sobre o seu meio, produzir mudanças nele e sofrer as consequências dessa ação. Então, somos uma abordagem muito objetiva, né? Que pode ensinar isso muito rápido para o cliente, dependendo do cliente, do tipo de queixa. Né? E Sim. tudo isso depende da gente entender a nossa filosofia, depende de entender a nossa ciência para saber por que a tecnologia é assim. Né? Porque nós temos essas técnicas. Sim, eu queria chegar nesse ponto mesmo. A gente, em consultório, a gente perceber a importância da gente saber a base da análise de comportamento, os conceitos, e é isso que a gente vai ver no seu curso, né, Ana? Lá da história da análise do comportamento, da, é, lá de Skinner, até chegar nas terapias, até chegar Sim. na prática clínica, né? Por que a E gente hoje assim na terapia? Depende do que o Skinner fez lá atrás. Né? exatamente. Negligenciar isso. Se negligenciar, a gente é mero aplicador de técnicas, a gente não vai ser um analista do comportamento. Sim, Né? Então a gente exatamente. precisa estudar isso. Né? Ana, me fala um pouco assim, o que que você acha quando, porque como eu falei no começo, né, nosso público tem muitos estudantes de psicologia, e qual que é a importância desse estudo da formação continuada depois que a pessoa se forma? Como eu falei, assim, eu tenho uma experiência recente, né, que eu formei no ano passado, então eu vi que a gente aprende um pouquinho, muito pouco de cada abordagem para você se aprofundar mais. Você tem que estudar, você tem que correr atrás. Eu queria que você me falasse um pouquinho também dessa importância da formação continuada, de depois que você sai, você tem que continuar estudando, e a falta de acessibilidade, né? De ter um conteúdo, de ter pessoas assim maravilhosas, assim, a gente que é a ideia do nosso instituto é trazer pessoas maravilhosas como você ao acesso de quem está agora formando e fala, e agora? Estou preparado? Porque quando a gente forma, a gente não faz se a gente não estiver estudando outras coisas concomitantes, assim. Eu lembro que quando eu fui formar, lá em 98, né, lá atrás, né, eu lembro que eu falei para uma amiga minha assim, bem na surdina, né, morrendo de vergonha, e falou assim: eu não sei nada.
bem deprimida, assim, sabe? Eu não sei nada. Aí ela deu uma gargalhada, e ela tem uma gargalhada histérica, assim, o olho bem inteiro olhou, né, que era dia de sessão de fotos e não sei o quê. E eu com vergonha, tipo, acho que eu não vou participar dessa sessão de fotos, né? Vou começar o curso de novo, né? Aí ela falou assim, pronto, você, né, dá pra ver que você se formou, tá? Que você vai levar a sério o que você aprendeu aqui, Quando né? você percebe que você precisa estudar. Que aquilo foi só o começo. Apesar de serem 5 anos, e às vezes 5 pesados anos, né? Quando a pessoa leva a sério e lê pra Sim. caramba e tal, né? São 5 pesados anos, mas é só o começo. Porque, como disse o Skinner, o comportamento humano é talvez o objeto de estudo mais complexo, né, da ciência. Tá? Por isso tantas abordagens, tantas brigas e tal, né? Eu estou tentando só ler um recado aqui da Sara, não só Ela recém-formada, colocou quem está chegando agora na clínica também, sim, isso. precisa rever, né? E aí, a gente, você sai dali e você fala assim, cara, e agora? Eu vou para que área? E aí, que área? Clínica, escola, empresa, né? Hospital. Tal. Dentro dessas áreas, eu vou. Em que abordagem? Nananã, nananã, nananã. Então, assim, a gente antes, qualquer coisa que fosse estudar de hospital era em psicanálise, depois começou em cognitiva, né? Sim. Parecia que não era para analista do comportamento. Quando eu fui trabalhar na área de saúde, com atenção domiciliar, cuidados paliativos, luto, com gente morrendo, então tendo que trabalhar o luto da família. Eu falei assim, não sei nada disso não, eu sou analista do comportamento. E vim chorando uma vez de lá, do Gama, né, peguei o contrafluxo, estava dirigindo rápido e chorando, chorando. E aí eu me toquei, não, cara, eu sou uma analista do comportamento. Né? Eu sou uma, eu não sou uma clínica, eu não sou uma X, eu sou analista do comportamento. E onde eu for atuar, eu serei uma analista do comportamento. Então, você vai chegar lá no próximo dia, você vai pegar, né, os prontuários e vai analisar conforme um analista do comportamento. Você vai atrás de análises funcionais, você vai atrás de dados que estão faltando para fazer análises funcionais de cada família. Né? Você vai perguntar Sim. para os seus colegas e você vai ver o que você pode ajudar, o que você pode ensinar para eles, o que você pode aprender com eles. E foi maravilhoso, sabe? Foi um momento assim da minha vida maravilhoso. Porque no início eu tava, depois eu tive essa crise, vou sair. E aí quando eu centrei, né? Foi ótimo, a equipe ótima, uma delícia. Depois, problemas políticos, né? A equipe se desfez. Uma pena. Mas a gente é analista do comportamento, mas a gente precisa chegar lá na saúde e estudar as coisas da saúde. Uhum. Como É. analistas do comportamento estão estudando saúde em outros lugares? Do que eles estão produzindo? Que eu não sabia, porque eu não estava na saúde, eu não tenho como saber, Uhum. né? Do que Sim. o pessoal da periferia está produzindo? O que eu posso ajudar? Que tipo de análises são feitas? De que forma eu posso entender aquilo e intervir ou orientar algum aluno? Né? Se eu for para a área criminal, o que eu preciso saber? Então, a gente está sempre estudando. Sempre. Né? Sempre indo para congresso, sempre dando palestras, sempre ouvindo os colegas. Né? E colegas não precisam ser os mais velhos, os mais fodões. Às vezes a gente assiste de um colega mesmo de sala, né? E aprende muitíssimo com ele. A questão é não se prender, não se fechar no seu consultório e achar que porque você tem um CRP, você está pronto para trabalhar. Não, você está pronto para começar a estudar.
A Sheila está perguntando se nesse momento você teve ajuda de outros profissionais. Veja esse momento lá no hospital, né? Na saúde, a gente fez um grupo dos outros psicólogos, mas participávamos só 3 pessoas, né? De vez em quando uma quarta Uhum. pessoa. Tinha muito pouco psicólogo em Brasília nessa área da atenção domiciliar. Mas isso já foi bem útil, já foi bem legal pra gente. É começar a escrever, começar a elaborar um protocolo, né? Um projeto de como psicólogos que caíam de paraquedas ali deveriam atuar. Porque não tinha nada escrito, né? Então começamos a fazer isso e foi bem legal. E o apoio emocional uma à outra, né? De a minha equipe acha que eu sou psicóloga da equipe, que eu tenho que fazer psicologia organizacional, que eu tenho que apagar incêndio, né, das brigas deles e tal. Eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso. Aí uma deu respaldo para a outra, né? Esse não é o nosso papel. Então, assim, até de aprender qual era o nosso papel, de responder melhor para outra equipe, a gente precisava estudar. A gente não podia decidir. Ah, eu vou decidir que eu faço isso ou não. Não, eu preciso ir atrás de alguém que saiba mais do que eu preciso ler um texto, eu preciso ler o programa de atenção domiciliar para me basear a minha resposta. Então a Sim. gente sempre tem que estudar. Não adianta, gente. Né? E às vezes o estudo pós-formado é muito mais gostoso. Porque você está mais maduro, não adianta. Sim. Né? Você já passou por outras visões, você está mais comprometido com uma agora, ou pelo menos por enquanto, e você vai mais a fundo nela, né? Você está mais preparado para prestar atenção aos detalhes e perguntar e ir atrás. Então é muito diferente estudar depois de formado e durante a graduação. Durante a graduação é aquela pressão, aquele corre, e É. às vezes a gente, mesmo a gente estando empenhados, eu falo como experiência própria, né? Eu me empenhei bastante, mas mesmo a gente estando empenhado, tem aquela coisa de datas e tem que entregar isso e aquilo, a gente vê que a gente não tem um aproveitamento de 100%. Como a gente teria pós-faculdade? No momento mais calmo, a gente está estudando aquilo que a gente se identificou, a abordagem que a gente tem, a visão de mundo que a gente acredita, né? A Tamires está perguntando se você tem alguma experiência na área da assistência social, talvez se você já trabalhou com assistente Eu, social. quando eu saí da atenção domiciliar, eu passei. Tamires, que perguntou isso? Isso, Tamires. É a Ixi, não última. subiu um tanto de coisa aqui para mim, agora que apareceu. Eu passei 3 meses no NASF, que é Núcleo de Apoio à Assistência. Núcleo de Apoio. Qual é? Gente, NASF. A Estratégia de Saúde da Família. Tá? Então, a Estratégia de Saúde da Família é uma equipe que fica na UBS, né? O antigo postinho. Então, fica na Unidade Uhum. Básica de Saúde, várias equipes, né, de saúde da família. Então, tem um médico da família, um enfermeiro da família, técnicos de enfermagem e um ou mais agentes comunitários, que são os que vão conhecer as famílias. Né? Eles saem andando e olhando questão de Bolsa Família e também se aquela família está com algum problema de saúde e tal, para poder chamar. Então, ali tem as consultas básicas, as vacinas, né? E a ideia é de que tenha um NASF a cada número de equipes de família dentro de um posto, né? Tem um NASF, que é esse núcleo de outros profissionais, né? Que seriam profissionais a mais, né? Que matriciariam, que educariam, que orientariam o pessoal da equipe de saúde da família em casos mais graves, casos mais específicos, né, ou que participariam de alguma reunião com uma família que está tendo um problema mais complexo e tal, tá? Ou que dariam palestras. Então, assim, o NASF pode ser formado por psicólogo, médicos de outras especialidades. Então, nosso NASF tinha um gineco e uma pediatra, um assistente, uma pessoa da vigilância sanitária, tá? Que pode ser um biólogo, pode ser
né? Então, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, eu acho, tá? E dentista. Não, o dentista é a parte, o dentista é outro programa. Então, NASF é esse grupo de pessoas, que nem sempre é completo, mas que vai ajudar as estratégias de saúde da família a pensarem nos casos, a discutir melhor e a atuar em um ou outro caso que se mostre mais grave, tá? Mas eu fiquei muito pouco tempo. E foi um tempo em que a gerência de psicologia estava querendo me puxar e estava brigando com a diretoria do Gama, porque era para eu corrigir umas coisas, porque eu tenho essa prática na elaboração de livro e tal, então eles estavam querendo lançar o livro. Então eu não podia começar nada realmente no NASP, porque eu ia ser chamada a qualquer momento, então eu achava que era antiético. Só que demorou mais do que o previsto. Então eu participei de algumas sessões de terapia comunitária. Há um curso de terapia comunitária, o próprio GDF oferece esse curso também. Então normalmente são enfermeiros e técnicos de enfermagem que fazem. Participei como membro, mas né, não precisa ser psicólogo. E aí, então, vai quem quiser da comunidade, e eles escolhem um assunto e tratam, depois tem uma dança, um lanche, é bem gostoso. O objetivo maior é unir a comunidade, é apresentar um ao outro, é fazer aquela comunidade se desenvolver como comunidade. Sabe? Que um possa apoiar o outro, que um possa socorrer o outro, que um possa denunciar o outro, né? Que está com Que lixo acontece. acumulado, né? Mas que é necessário para que a estratégia de família funcione e para que aquela cidade funcione melhor, tá? Então, é muito legal o NASF. O nosso governo deu uma canetada e acabando com o NASF, eu não sei o que acabou acontecendo, se ele conseguiu mesmo, né, acabar, mas o programa é lindo, é super interessante. Não sei como é que ficou, mas tem uns 2, 3 meses que ele estava tentando acabar com o NASF, tá? Mas eu Que é uma acho pena. que é uma pena. É uma pena. E no NRAD tem assistência social, mas na minha equipe não tinha. Né? Então a gente tinha que ir atrás de assistência social no próprio hospital e só para casos muito, muito graves. Né? Tipo, essa família realmente não tem dinheiro, né, para pagar o enterro. Então, nesses casos, a gente ia lá para conseguir aquele auxílio velório, né, que paga um caixão simples e pronto. A Tamires falou que ela fez estágio lá no NASF, né? Diz que na cidade dela acabou. Pois é muito triste. E de nada por responder a pergunta. Adoro. O que eu puder, eu estou à disposição. Então assim, finalizando, se você quiser contar para a gente como é que foi sua experiência na psicologia, como que foi depois que você formou, como é que as portas para você ter mais recurso, para você estudar mais e tudo dentro da análise do comportamento, como é que foi sua experiência? Vai ser legal para a gente. Tá, joia. Eu fiz graduação na UNB, né? E era muito sem grana mesmo. Eu Então, te entendo. livro nem pensar, né? Xerox a gente pedia do amigo, ou então ficava contando moeda, né? Almoço no bandejão no início, depois eu deixei até de almoçar, comer salgadinho, comer chiclete, porque eu já sou meio sem vergonha, né? E ainda preferia, né? Mas não era pobre, pobre. No meio do curso eu ganhei até um carro, mas aí todo dia eu ia pra gasolina, né? Então era privilegiada, mas assim, não com todo o dinheiro que o curso exigiria para eu ler tudo que eu queria e tal. Sim. Né? Então a gente se sentava em grupo para discutir os textos, né? E porque eu precisava de bolsa, né? E porque eu gostei muito da disciplina Psicologia da Adolescência, porque foi dada pela Maria Helena Fávero, e a Maria Helena é brava, mas ela ensinou a gente a ler, sabe? Foram 10 desenhos ao longo do semestre e ela ensinou a gente a ler. Como é que se lê? O que é importante num texto, né, e tal.
Então, gostei muito. E aí ela ofereceu uma bolsa no terceiro semestre e eu passei muito tempo com a Maria Helena, como bolsista, né, de CNPq. A Mônica Miller aqui, conheço bem. Encontrei a Mônica por lá, né? Depois, Nossa, Ana, oi, Mônica. Sou fã dela também. Excelente. a Mônica é uma figura. Saudade, Moniquete. Aí a Ângela, que é uma fofa, tá fugindo o nome, sobrenome da Ângela. Ajuda aí, Mônica, que você também esteve por lá. Putz, a Ângela veio de fora, né? E a Ângela era muito boa em representações sociais. E a gente foi estudar paralelo, né? Então, Maria Helena e Ângela faziam apresentações sociais, ia fazer plantão de rua, né? Então a gente trabalhava com as famílias que moravam na rua na época, né? Então com as crianças e com as famílias. A gente saía às vezes 11h30 da noite ali da rodoviária em obras, tá? Ou daquela quadra das farmácias onde tinha muito uso de crack no início, né? Então era um bando de menino, mas a gente aprendeu muito com a Ângela. Eu gosto muito da teoria das representações sociais. Foi um grupo muito legal, Ângela Almeida. Tá? Foi um grupo muito legal de alunos, então, né? E aí, quando chegou na época do mestrado, e aí na hora da clínica, eu achava que eu já não ia para a clínica mais. E por acaso, a Josélia Abreu Rodrigues ofereceu uma disciplina que nunca é oferecida, foi oferecida 2 vezes na história do UNB inteira, que é a clínica comportamental. E eu fui fazer. Porque eu sempre fiz as matérias optativas da análise de comportamento, mas eu ficava pé Uhum. atrás, assim, né? Uhum. Não sei não, não sei não. Eu fazia as disciplinas, eu ia bem, mas sempre ouvindo os outros, não serve para nada, né? Só serve para autista, só serve para animal não humano. Sim. É. E aí eu ficava meio assim. E aí, um dia eu lembro, a Josélia falou alguma coisa no meio da aula, a turma cheia, e eu fiz assim. Porque foi assim, foi o meu insight, sabe? Tipo, então aquilo que o Toninho falou em tal aula, e aquilo que o Lincoln falou em tal aula, e aquilo que a José. Aquilo ali não é só do rato. Aquilo... Entendeu? Então fez um na minha cabeça. Todo mundo da sala olhou para mim e começou a rir, né? O Diogo Seco, Mônica, morreu de rir da minha cara. E que foi, Karina, para, né? E aí eu falei, tem solução para ir para a clínica. E eu comecei a estudar muito nessa matéria para ver se valia a pena. Então eu estava em 3 áreas ao mesmo tempo e acabei fazendo estágio com a Josélia. Mas continuei com a Maria Meu Helena. Deus. Josélia. Eu não Eu, conheci pessoalmente, mas ela é um grande nome, um grande bem nome. famoso. E aí, na hora de escolher o mestrado, estava certo que a Maria Helena ia me oferecer uma vaga. E a Josélia me pega na escada e fala assim, e aí, vai fazer mestrado comigo? Aí eu? Eu não sei nada de análise de comportamento. E aí eu lembro da frase muito certa. Que isso, você faz análises funcionais belíssimas. Aí eu, Olha, gente, eu não ia nem aí ter ela, roupa para um evento desse. aí eu fiquei assim, gente, eu juro que eu fiquei no meio da escada um tempão, porque eu tava subindo para falar com a Maria Helena. Eu tava lá embaixo para entregar alguma coisa para Josélia. Josélia não estava, eu deixei na sala dela. Tava subindo, encontrei Josélia na descida e ia subir o outro, né, a outra escada, porque a análise de comportamento é bem no subterrâneo do UNB, né? Ia subir a outra escada, saía do térreo Uhum. para andar para chegar na Maria Helena. E eu. E Aí eu virei agora? pro Cristiano, que era meu namorado na época, e falei assim: a Josélia me chamou para fazer mestrado em análise de comportamento. Aí ele, e você vai, né? Eu, como assim eu vou, Cristiano? A gente nunca falou disso, não sei o quê. Mas você é analista do comportamento, Karina. Só você não sabe. Todo mundo já sabia, menos você. Só você. Lá um dia, na reunião da Ângela, alguém falou mal, você quase que levantou e subiu na mesa que eu era mais calada, né? Mas eu realmente, não é assim, não. Eles não fazem isso, não. Vocês estão muito errados. E não. Você defendeu para Maria Helena um dia que a gente estava na sala. Você é analista do comportamento. E eu, caraca. E aí fui fazer mestrado com a Josélia.
Mauê, né, com a Maria Helena, mas fui, né, e penei, porque eu era a única que nunca tinha feito pesquisa na área, né, mas a gente correu atrás ali, fiz mestrado com ela, comecei o doutorado, mas aí eu tive dor crônica, fui dar aula na PUC de Goiás, voltava, né, 2 vezes na semana, mas tive Lerdort, e era Uhum. muito, muito difícil, era uma dor muito, muito, tanto que hoje eu tenho fibromialgia, né, era uma dor bem intensa. Então eu parei o doutorado, né? Mas aí na PUC eu dei aula 4 anos de diversas disciplinas, foi um emprego muito bom, professores muito legais, né? Que eu tenho muito carinho por eles. E aí, então, né? Disso pela doença, eu fiquei deprimida e tal, voltei para Brasília, aí dei aula no IESB, né? O Todorov era o coordenador. Aí dei aula no CEUB, né? Sempre no IBAC, desde o início, quando o IBAC era uma sala, né? Eu já vinha de Goiânia dar aula no IBAC. E aí, então, foi isso. E a clínica sempre andando junto, né? Mas a sala de aula Uhum. é sempre maior foco. Eu gosto Mas muito é da sala muito bom. de aula. Então é isso, assim, e estudando, né? Porque Sempre. tem uns termos, às vezes, que eu falava, hã? Né? Porque se eu dava aula de X, IBAC dinossauro, veio o termo X assim, né? Só estava estudando cooperação e competição, que foi o tema do meu mestrado, né? Uhum. Aí alguém da clínica falava de outro termo, e eu ficava, tudo em análise de comportamento, claro, mas assim, eu ficava, como é que vocês. Que termo é esse? Onde está vendo? Não, isso aí, né? Contingência. Aí eu ia estudar, porque, né? Então, sempre tentando ali rever, mas é muita coisa, né? É, A gente sempre tem o que aprender, sempre. Não, não tem jeito, cara. A gente sempre tem um termo, um texto, né? Algo que a gente tem que aprender de novo. Ou que a gente tem que entrar em contato, pedir ajuda. é. Tá? Então, é muito legal ver a análise do comportamento se popularizar. Só existia um congresso por ano, que era o da BPMC. A gente Uhum. esperava loucamente por esse congresso para ver as pessoas, para ouvir as pessoas. Ano passado eu até virei para a Mona, da Clínica Atitude, e falei assim: ah, não tô gostando não. Essa análise de comportamento pop desse jeito. Né? Não dá pra gente acompanhar nada. Todo dia ó, o Jaque diferente, todo dia tem um congresso diferente, tem um curso. Aparece uma pessoa famosa do nada, você nem sabe quem era e ela já é famosa. Tô gostando disso não. Né? Realmente, quando eu entrei na análise de comportamento para hoje, é outra coisa. É outra popularidade, é outro número de pessoas entrando, publicando, questionando, né? Então é como se fosse outra área, mas a ferramenta É. comum continua sendo a análise funcional, né? E os É. princípios continuam lá, fincados no behaviorismo radical, e por isso eu vejo a importância de falar disso e falar disso de novo e falar disso de novo, né? Sem estar ciente, saber bem dos princípios da análise do comportamento, você não tem como trabalhar, né, na Não, clínica. Em não, lugar nenhum, na verdade. Não é um bom analista do comportamento. não é não. Né? Ainda mais a clínica que mexe diretamente com questões tão profundas, né? Fica Uhum. um ser ali tão vulnerável, se vulnerabiliza, aceita se vulnerabilizar na sua frente, né? Sim. Então, é muita responsabilidade você achar que só com o que você estudou 10 anos atrás, né, você vai conseguir, né? Tem que ir atrás Uhum. de mais informações, né? De respeito por você, respeito pelo seu cliente. Sempre vem surgindo coisas novas e demandas novas, né, do cliente. A gente está em situações, uma situação que a gente está hoje, a gente jamais, 2 anos atrás, a gente imaginaria passar, né? Que é essa Sim, pandemia e tudo. Então, assim, tá todo mundo, é uma demanda completamente nova para a gente. Se a gente é. achasse que a gente estava
que estudou o suficiente, tá errado. Ó, nós Só temos 23 segundos restantes, já estou sendo avisada aqui. Eu queria te agradecer, Ana, de coração. Você é uma querida. você Muito obrigada. também, bebê. Eu que agradeço. Foi uma live deliciosa. E aí a gente se vê na semana que vem no seu curso. Tá bom. E eu espero que seja um curso bom.